emagrecimento saudável. Eu sou Laísa Soares, cofundadora do INVS, e agora eu quero te apresentar o médico gaúcho Dr. Vitor Sorrentino. Ele tem desde criança uma relação bem próxima com a cirurgia plástica, graças a seu pai, que também é cirurgião plástico. O Dr. Vitor também atua em nutri-endocrinologia e, entre outras diversas conquistas, ele também faz parte da equipe de preparação do lutador Lyoto Machida. Nessa palestra, ele te traz 10 passos simples para emagrecer com saúde. Um excelente tópico para começar a resumir tudo que a gente vem vendo aqui nesse congresso. Então veja agora a apresentação do Dr. Vitor Sorrentino. Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Sorrentino e hoje eu estou aqui com vocês para conseguir tentar orientá-los no sentido da saúde e do emagrecimento saudável. Eu fiz com muito carinho uma aula de 1 hora, que apesar de parecer bastante tempo para mim, foi muito difícil sintetizar os principais passos do emagrecimento saudável para a saúde. Então eu espero que vocês consigam captar passo a passo, são 10 passos. Anotem, revisem depois, gravem. Eu tenho certeza que com esses 10 passos vocês vão conseguir chegar à saúde com toda certeza e o emagrecimento, talvez todo aquele que você deseja, mas vão compreender melhor sobre emagrecimento. Vamos começar? Então, ok. Quais são os primeiros passos que a gente precisa entender para ter saúde? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, vamos buscar saúde. O emagrecimento é consequência. São 4 dos principais pilares da saúde. O primeiro, eu preciso realizar atividades físicas. O segundo, eu preciso ter um bom gerenciamento do meu estresse. E esse talvez seja o passo mais difícil nos dias de hoje. Terceiro, ter uma boa alimentação. Aprender o que é boa alimentação. Se eu não aprender sobre alimentação, eu não consigo me alimentar adequadamente. Só ficar ouvindo informações por aí não faz com que eu compreenda no momento que eu estiver fora da minha realidade, que eu estiver em meio a uma viagem, uma situação inesperada, como que eu consigo me alimentar da forma mais saudável possível. E por último, entender o mínimo, pelo menos o mínimo, sobre alterações hormonais, desequilíbrios hormonais. No momento que você conseguir se autodiagnosticar, você consegue ajudar o médico a também diagnosticá-lo da maneira mais correta. Atividades físicas, você deve procurar um bom profissional.
Ou então, ao menos, sair para andar, fazer alguma atividade, deixar o corpo em atividade. O corpo humano não foi feito para ficar 100% do tempo parado e 1 hora apenas do nosso dia, talvez, realizar um tipo de atividade. Segundo, estresse. A melhor maneira de controlar o estresse é através da yoga. Infelizmente ou felizmente porque temos uma saída, infelizmente porque hoje é muito complicado de manter o gerenciamento do nosso estresse. Terceiro, alimentação. A gente vai conversar bastante sobre isso. E hormônios, vamos também conversar bastante sobre isso. É fundamental para que a gente conheça sobre alimentos e comece esse papo aqui, entender o que eu deveria ter entendido ou ter tido pelo menos uma aula durante a faculdade, que eu nunca tive uma aula sobre alimentação na universidade, para que eu possa passar para vocês. Então tá, eu como médico, né? Então vocês médicos ou vocês nutricionistas, a gente precisa passar isso para os nossos pacientes. Para quem não é médico ou nutricionista, vão compreender o básico dos alimentos, o básico. Para que a gente possa diferenciar o que é caloria, o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato, ok? Nós temos 3 macronutrientes aqui, proteína, gordura e carboidrato. A proteína é a nossa construção, é o tijolinho da casa. Eu preciso para massa muscular, eu preciso para minha pele, para produzir hormônios, ou seja, eu preciso de proteína quase todo momento. Cada 3 horas, 3 horas e meia, eu estou precisando de proteína, preciso de aminoácidos. Ok, então a caloria da proteína pode se transformar em coisas do meu corpo que não em gordura. Gordura eu preciso para formar hormônios, para minha imunidade, para o meu cérebro, okay, para desintoxicar meu corpo. Beleza, a gordura ruim em excesso não faz mal, mas as gorduras são essenciais à vida também. Carboidratos. Para que eu preciso de carboidratos? Para energia. Toda carboidrato que entrar e não for para energia, vai virar gordura. Eu não elimino nada, não aproveito nada em outras circunstâncias, a não ser os micronutrientes dele, né? As vitaminas, os nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, ok. Então, o que eu não posso exagerar para começar essa história? Eu não posso exagerar na quantidade de carboidratos. Eu não elimino nada. Tudo que vier em excesso vira gordura. Se eu quero emagrecer, eu tenho que compreender que a minha vida não pode ficar privada de carboidratos. Mas eu vou ter que ter uma noção um pouco maior sobre carboidratos. Então, pesquise em carboidratos sobre cargas glicêmicas deles. Opte sempre pelas menores cargas glicêmicas, ok? São mais saudáveis. Então, proteína, gorduras e carboidratos. Os 3 são essenciais. Mas quem que vira mais gordura do nosso corpo? Carboidratos. Proteínas, as brancas, depois as vermelhas. Gorduras, gordura do coco, da gema, do abacate, do óleo de peixe, da linhaça, do azeite de oliva extra virgem. São gorduras excelentes para o nosso corpo. Eu preciso delas para sobreviver. Carboidratos, eu preciso sempre começar pelos naturais, vegetais e depois, se for o caso, os outros carboidratos, que são os tão conhecidos à base de tipos diferentes de farinha. Vamos entender sobre farinha, sobre esses alimentos, quais são as trocas que devemos fazer agora? Vamos então ao primeiro passo de fato. Como realizar as principais trocas da nossa alimentação. E são trocas sutis, algumas um pouco chatas de ser realizadas, mas são possíveis, são factíveis. Primeira delas, glúten. Vocês que me conhecem sabem que eu bato muito nessa tecla. Pois então, pelo menos prefiro alimentos sem glúten. Não quer dizer que alimentos sem glúten são todos saudáveis, mas o glúten hoje, em média, está concentrado em mais de 400% do que era antes do trigo. Dificilmente o glúten faz bem para uma pessoa, ele pode até não fazer mal, depende do grau, mas bem não faz. Então, procure os alimentos sem glúten, massa sem glúten, pão sem glúten, biscoito sem glúten. Pelo menos essa troca dificulta um pouquinho os momentos que a gente vai comer porcaria e no momento que a gente comeu o que não deveria comer, ele é um pouco menos tóxico para o nosso corpo. Segundo, leite. Vocês que me conhecem também sabem que eu sou um pouco radical com o leite, esse alimento que eu não considero mais alimento. Pois bem, vamos desapegar do leite, gente. Vamos trocar leite de vaca por leite de amêndoas, leite de coco, leite de arroz, leite de quinoa. São tantos leites, leite de macadâmia, são tantos leites, para que... Leite de soja não, tá? São tantos leites, por que ficar com leite de vaca? Leite de vaca vem com proteínas desnaturadas, com excesso de 56 e 59 hormônios de vaca, excesso de cálcio em relação ao magnésio, é um cálcio que não vai para o osso, a não ser que o corpo esteja
o metabolismo funciona adequadamente, contaminações, enfim, vamos tentar evitar os laticínios e partir para os alimentos sem leite de vaca, ok? Terceiro ponto, açúcares. Ao invés do açúcar, ao invés do aspartame, da sucralose, os três são tóxicos. Já escrevi muito sobre os três nos meus artigos no meu blog, no Instagram, no Facebook. Pois então, vamos trocar esses três açúcares pela estévia ou pela talmatina. Vocês encontram no Google, vocês encontram nos supermercados. Quanto menos ingerimos açúcar, aspartame, sucralose, mais saúde. Quarto, óleos hidrogenados. Vamos trocar os óleos de soja, óleo de óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, pelo óleo de coco extra virgem, pela banha de coco extra virgem. O óleo de coco extra virgem é um alimento riquíssimo, muito subutilizado e, infelizmente, coco a gente tem em abundância gordura que aumenta a nossa queima de calorias, é uma gordura que aumenta a nossa imunidade, que faz bem ao corpo, que é uma gordura de cadeia média, uma gordura saturada. Eu posso fritar, inclusive, alimentos com óleo de coco, ele não oxida, ele não estraga, ele não vira trans. E todos os óleos, outros óleos, esses óleos hidrogenados, eles viram trans na hora que a gente aquece. Produzem substâncias extremamente tóxicas e inflamatórias para o nosso corpo. Refrigerantes. Esse é o ponto fundamental. Eu acredito que deveria ser a sua primeira mudança. Desapegue do refrigerante. Refrigerante, olha, é o alimento mais tóxico que a gente tem no nosso dia a dia. É um composto químico feito para viciar você. E você pouco cai nesse composto químico. Não adianta passar por light, por zero. Refrigerante faz mal à saúde. Troca refrigerante por água. Teste, fica um mês sem refrigerante, faça uma promessa, faça qualquer coisa. Um mês sem refrigerante. Utilize o refrigerante para lavar louça, para desentupir pia, para desentupir vaso sanitário, para qualquer coisa, para limpar o chão, para desenferrujar as coisas. Mas não tome refrigerante. Toque por água um mês. Eu desafio você. Eu garanto que você vai se sentir muito melhor e depois vai ser muito difícil voltar a ingerir refrigerantes. Sucos. Vamos desapegar dos sucos de caixinhas também. Ótimo. O suco natural é menos pior, obviamente. Mas a fruta foi feita por Deus para você ingerir ela. A fruta tem coisas muito boas lá dentro, nem todo alimento é 100% bom. Mas tem a frutose, o açúcar da fruta. O açúcar da fruta, procure no Google a quantidade de artigos científicos que existem demonstrando os malefícios da frutose. Dentro da fruta, com as fibras da fruta, você ingere, não tem problema nenhum. No suco artificial, ou mesmo no suquinho de laranja feito naturalmente, não é um bom negócio. Não estou falando para radicalizar nesse sentido. Eventualmente é uma coisa, agora ter suco como alimento saudável para todos os dias não é bom. Você recebe todas as calorias do suco, os benefícios nem todos, e muitas vezes são muito pobres, e no final das contas ganha peso de bobeira, sem necessidade. Vamos aprender, estou com sede, tomo água, estou com fome, como a fruta. Então essas dicas são as primeiras dicas para quem quer ter saúde, ok? Quantas refeições diárias eu devo fazer? Eu não devo seguir ninguém. Não devo seguir o meu amigo, a minha amiga, e nem aquele ídolo seu. Eu devo fazer as minhas refeições diárias conforme o dia a dia, dependendo da quantidade de exercício que eu faço, e que horas eu acordo, que horas eu vou dormir. Então tá. Mas no mínimo, nós todos devemos ter, isso é o mínimo. Não é raro. 5 refeições diárias. Eu passei a noite inteira em jejum. Eu chego de manhã, eu estou necessitando de todos os macronutrientes. Se eu estou precisando de todos os macronutrientes, eu preciso de gordura, carboidrato e proteína de boa qualidade. Uma dica muito simples de ser feita é o ovo. O ovo tem carboidrato, tem gordura de excelente qualidade, tem proteína de excelente qualidade para de manhã. Ovo, frutas, acorde sempre com um copo de limão. Para quem já tem o costume de preparar o suco verde é um suco muito bom para de manhã. Então, prepare o suco verde, tome um copo de água com limão, depois parta para ovos e frutas. O que sobrar de fome, a gente pode partir para o resto. São os outros tipos de carboidratos. Eu diminuiria bastante a quantidade de carboidratos, se você. Amêndoas, castanhas, com tudo isso para apertar de manhã.
quinoa, linhaça, ótimo. Não exagere. Pense, se você acordou às 7 da manhã, provavelmente às 10 da manhã, o ideal seria comer alguma coisa. Se eu acordei às 9 da manhã, provavelmente meio-dia. Pense o seguinte, cada 3 horas e meia, mais ou menos, nosso corpo está precisando de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes. De preferência, em todas as refeições do meu dia, eu deveria ter uma fonte boa de proteína, para que eu não perca a qualidade muscular e óssea. Então, de manhã, uma refeição que tenha todos os macronutrientes. Almoço. Realmente a gente não erra no almoço, né? Um prato, muita salada, botar o máximo de vegetais possíveis. Depois dividir o nosso prato em 3. Escolher um tipo de carboidrato. Dos tipos de carboidrato do almoço, eu oriento que a maioria das pessoas não passe de arroz integral, ou batata doce, ou aipim, ou para quem come em casa, pode ser um macarrão sem glúten, macarrão de arroz ou de quinoa real, ou, enfim, de qualquer coisa que seja um carboidrato só. Não adianta botar batata, mais isso, mais a massa, mais arroz. Não funciona. Escolhe um só. Bastante vegetais e proteína. Não estão errados os vegetarianos. Eles têm uma boa quantidade de proteína nos vegetais. Mas também não estão errados os que ingerem as proteínas animais. Okay? As melhores proteínas, você sabe que são as brancas. Depois sim, a carne vermelha pode ser ingerida em média 2 vezes por semana. Respeitando uma individualidade bioquímica. O que a gente está fazendo é dando o primeiro passo para que tenhamos saúde e o ideal é que depois procuremos um especialista para que nos oriente exatamente conforme a nossa bioquímica, nossa individualidade bioquímica. De tarde, como é que a gente vai ter proteína de tarde? Se eu não tiver como comer ovo de tarde, frango de tarde, o ideal é que eu tenha alguma fonte de proteína. Aí valem sim as barrinhas de proteínas. Uma segunda opção, valem também os suplementos proteicos. Os whey proteins, as proteínas isoladas do soro do leite, se for sem lactose, sem glúten, sem aspartame, nem todos os suplementos são 100% bons. Mas é melhor que você tenha um suplemento proteico do que não tenha proteína no meio da tarde, que fique só com os lanches. Então, para quem não tem tempo de comer à tarde, isso vale sim. Não é só para quem faz atividade física, é para quem quer ter um alimento rico, não tão rico quanto o alimento natural, mas no momento que ele não consegue comer. Ao invés de comer o pastel, o salgadinho, o pão de queijo, tem um alimento mais rico, um shake proteico, um whey protein. Aí vocês procurem na internet os melhores. No meu Instagram eu estou sempre dando dicas. Recomendo pessoas também darem dicas. Mas procurem se informar, não é qualquer um não. Tá? Passe aí. Bom, junto com isso, um alimento proteico, eu poderia ter uma fruta. Maçã, pera, procure uma tabela de carga glicêmica dos carboidratos. Você poderá escolher as menores cargas glicêmicas, são mais saudáveis, não tem erro, né? Porque normalmente a gente tem medo de errar, mas se eu escolher a banana, enfim, as baixas cargas glicêmicas geralmente são saudáveis para quase todas as pessoas, mas menos chance de errar. E à noite? À noite, o tradicional, evitar o excesso de carboidratos. Pela consequência na nossa sequência de hormônios que são secretados durante o sono. Quais são os carboidratos que são possíveis à noite? Baixa carga glicêmica. Aí a gente parte dos vegetais novamente. Então evite carboidratos à noite como arroz, a batata amarela. Tente as frutas, no máximo as frutas, os vegetais, as verduras, as saladas, carnes brancas. Okay? Sopas prontas não são um bom negócio. Fuja dos industrializados, sempre que possível. Para que no momento que não haja outra possibilidade, aí sim, né? Mas para ser exceção à regra, isso não vira regra. Ok? Então você entendeu essas 5 refeições diárias? E para quem faz atividade física? Antes da academia, sempre uma fonte boa de carboidrato. Aí eu recomendo batata doce, que é o melhor deles. E depois da academia, uma fonte rápida de proteína. Aí vocês devem ser orientados por um profissional a buscar, sim, um shake de proteína de excelente qualidade para que você receba rapidamente aminoácidos e seu músculo seja alimentado. Tá ok? 10.
Esse passo é fundamental. Você conhece o seu corpo melhor do que qualquer médico. Vamos aprender quais os alimentos que nos fazem bem ou mal. Antes de qualquer pessoa, você conhece melhor o seu corpo de qualquer pessoa. Então vamos lá. Eu aconselho, são 2 testes a serem feitos. Faça um teste de ficar 24 dias sem glúten na sua vida. Sem glúten na sua vida. Mas escreva, 0 glúten na sua vida. Se você se sentir melhor, para que fazer teste se aquilo, enfim, lhe causa alguma doença ou não? Se o glúten não faz falta para ninguém. Outras várias farinhas, tem massa sem glúten, tem pão sem glúten, tem um mundo hoje sem glúten. Então faça esse teste. Muitas pessoas aí não só emagrecem, mas se sentem melhor, mais dispostas. Eu desafio você. É muito difícil uma pessoa que não se sente melhor sem o glúten. Passado esse teste do glúten, vamos para o segundo teste. Faça o teste do leite e da lactose. Pode ser da lactose só. Mas evite alimentos com leite, os laticínios e aqueles que se utilizam leite para serem feitos. E evite a lactose durante mais 24 dias. Esse é o segundo teste. Muito difícil uma pessoa que não se sente melhor sem leite. Pois então, depois desses 2 testes, você vai definir. Eu quero isso para a minha vida ou eu não quero? Ou eu quero saber mais sobre isso, fazer testes. Os testes sanguíneos são muito pobres para isso. A acurácia é muito baixa, principalmente do glúten. Você vai fazer diversos testes sanguíneos, nenhum deles vai diagnosticar se tem ou não o problema do glúten. Intolerância, seja alergia, seja hipersensibilidade. Então, se você ainda quer fazer um teste, você pode contatar os laboratórios do Brasil que trabalham com saliva. Faça um teste salivar. Esse teste salivar tem alguns que identificam 200 alimentos, outros 108 alimentos, outros 80 alimentos. Dentro desses alimentos vão estar lá se é um forte reator, moderado ou baixo. Se você tiver baixa reação, vamos comer. Desde que não seja uma coisa ruim. Moderado, um pouco menos. Alto, eu devo ficar longe desse alimento. Esse é um passo essencial para ter saúde. Se o alimento que não lhe faz bem desregula toda a sua flora intestinal, imagine que a gente tem 10 a 20 vezes mais material genético dos bichinhos, dos micro-organismos que ficam na minha flora intestinal do que células do meu corpo. Se eu começar a desregular lá, a nossa primeira peneira começa a ser abatida. Lá onde é decidido o que entra e o que não entra. Ter saúde, uma boa flora intestinal, é extremamente complicado. Extremamente complicado. Então, teste o glúten, teste o leite e depois, se você tiver vontade, eu aconselho a todos a fazer, tiver condições, hoje em dia já está mais acessível no Brasil, teste salivar dos alimentos, para hipersensibilidade dos alimentos. Tá ok? Quarto passo, muito importante. Agora você já sabe um pouco mais sobre alimentos, já sabe como deve iniciar suas principais trocas. Agora você tem que se enxergar. Bom, será que eu estou gordo? Será que eu estou magro? Será que eu preciso perder gordura ou não? Muitas vezes a gente se engana. Eu preciso ter, como se fosse um raio-x no meu corpo. Como é que eu faço isso? Sabe aquela medição que se faz com gordura corporal? Pega uns aparelhinhos e mede gordura em cada parte do seu corpo, que os professores de educação física geralmente fazem. Bom, aquele é o primeiro passo. Tem um outro passo, que também é bem acessível hoje no Brasil, que são os aparelhos de bioimpedância. Esses aparelhos também conseguem mensurar a quantidade de gordura que você tem, quantidade de líquidos, de água, de hidratação, quantidade de músculo e a densidade óssea, quantidade de osso. Se eu não souber mais ou menos as proporções de cada coisa no meu corpo, eu não tenho como imaginar se eu preciso perder mais ou menos peso. E onde está o meu foco? Vamos comparar 2 pessoas aqui. Eu pego uma mulher obesa de 1,60 m, pesando 100 kg. Obesa, só gordura. Essa mulher não tem saúde. Aí eu pego um homem de 1,60 m, pesando 100 kg, de pura massa muscular. Então ele está muito mais saudável que essa senhora. Eu não estou colocando esse homem como um modelo de saúde. Ele tem excesso de massa muscular e trabalha com isso. Mas as composições físicas são completamente diferentes. Uma está muito propensa a todas as doenças da obesidade e o outro não. Está com alguns problemas relacionados talvez ao uso de substâncias inadequadas para ganhar esse tanto de massa muscular. Mas ok, são pessoas completamente diferentes.
Eu não posso colocar o IMC. Não pense mais em IMC, não pense em balança. Procure pessoas, pelo menos para lhe orientar, as quantidades de gordura que você tem, de músculo e de osso. Por que isso é muito importante? Geralmente, esses tratamentos para emagrecer fazem com que você perca bastante peso. Esses mais efetivos, entre aspas. Ok, mas o quanto que eu perdi de massa muscular? O quanto que eu perdi de gordura? O quanto que eu perdi de qualidade óssea, qualidade metabólica? Toda vez que eu sofro esses desequilíbrios, essas gangorras, né, esse efeito sanfona, geralmente, quando eu engordo, quando a gente ganha peso e está insatisfeito, a gente ganha gordura. E quando eu emagreci, o que eu perdi? Será que foi gordura ou foi músculo? O músculo pesa muito mais que a gordura. Então, é muito comum de acontecer. Olha, minha balança está baixando, excelente, não estou comendo nada. Ah, estou perdendo músculo. No momento que eu engordo, eu ganho gordura. Está entendendo? Fica fácil, né? Eu devo procurar orientação para que eu perca massa gorda, perder gordura, massa muscular, eu devo preservar, até porque se a gente tiver afim, realmente, como eu, de viver até mais do que 100 anos, nós devemos preservar a massa muscular para poder permanecer ativos. Coração é músculo, diafragma é músculo, eu preciso para respirar, para bater, para batimento cardíaco, para caminhar, para correr, enfim, para viver uma vida plena até a velhice. Ok? Tá bem compreendido isso aí? Vamos para o próximo, então. Meus amigos, alguma pessoa que você conhece ou você já chegou a algum lugar sem ter metas? Ou se chegou foi ao acaso. Normalmente eu preciso ter uma meta. E as metas são aqueles objetivos factíveis. Aquilo que eu tenho, pelo menos, grande chance de atingir. Para ter meta de emagrecer, não adianta pensar, vou começar uma dieta, eu vou cortar 100% disso, ser radical. Se eu não tenho, se eu nunca fiz nada. Então, se você está no estaca zero, nunca me cuidei, ou já tentei diversos tipos e não consegui. Vamos começar da estaca zero, nós vamos começar devagar em alguns aspectos. Eu expliquei tudo que você pode fazer. Aqui são coisas que não dependem muito de tanta boa vontade assim, convenhamos. Agora, o importante é que a gente entenda que se eu quero ter um radicalismo, eu vou ter que ter um suporte por trás. Se eu não tiver suporte por trás, ou seja, algum profissional que me ajude bastante, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum com radicalismo. Então, ok. Eu sou viciado em chocolate. Eu não vou conseguir tirar o chocolate 100% da minha vida a princípio. O que eu faço? Não estou falando para você comer porcaria. Mas vamos começar do zero. Então eu sempre indico que as pessoas comecem pensando, bom, se eu não consigo ficar a semana inteira sem a porcaria, e eu fico só adiando a minha alimentação saudável, eu escolho 1, 2 dias da minha semana para eu sair da minha alimentação, da minha dieta, tá? Do meu estilo de vida. A princípio, isso é uma boa meta. É melhor do que não fazer nada. Então, quem quer tudo, às vezes não tem nada. Quem quer um pouco, pode atingir um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu preciso, em toda a minha vida, acertar mais do que eu erro. Não adianta eu, no trabalho, errar mais do que eu acerto, depois errar mais do que eu acerto na minha vida pessoal. E a maioria das pessoas, inclusive você, já deve ter passado por períodos em que, na sua saúde, você errou muito mais do que acertou. Isso é extremamente comum. Agora, pode, com os outros, com o trabalho, com coisas profissionais, a gente acerta mais. E na nossa saúde, não. Então, crie metas do seguinte. Semana tem 7 dias, acerte pelo menos 4 dias. Isso é um mandamento. Não tem em casa alimentos que não são saudáveis. Isso dificulta. Isso aqui a gente passa raiva no começo, né? A gente fica, poxa, mas eu queria tanto comer a porcaria de chocolate, a massa, ou salgadinho, biscoito. Não tem na minha casa. Não tem na minha casa, dificilmente eu vou acordar no meio da noite para ir buscar. A não ser que eu seja muito pirata. Mas não vão ser todos os dias. Então, torne esses alimentos coisas que, pelo menos, se eu quiser comer porcaria, eu como na rua. Melhor do que nada. Não é mesmo? Se eu estou tentando ensiná-los a sair do zero, essa é uma tática que funciona a princípio. Para algumas coisas, pode ser radical. Escolha 1, 2 coisas que possam ser radical. Mas para tudo fica extremamente difícil. Comece com metas. Escreva suas metas. Então, quartas-feiras vão ser meus dias para ir jantar fora, para ter uma atividade social. E durante o final de semana eu escolho o sábado. Está ótimo. No começo é ótimo. Até que a gente chegue próximo à perfeição. Próximo à perfeição é o equilíbrio. Eu consigo conviver numa rua, consigo viajar, fazer minhas coisas. Algumas coisas eu não me encosto mais, refrigerante, por exemplo. Agora outras coisas, eventualmente, eu me dou o direito de aproveitar. Meu cérebro funciona melhor assim. Trocas, ok?
atividades físicas são essenciais. Nós não somos seres que fomos feitos para ficar sentado o dia todo. Se nós só temos 1 hora por dia, enfim, meia hora por dia, é meia hora. Temos que aproveitar todo o tempo que a gente tem ocioso para realizar atividades físicas. De preferência, o melhor momento para realizar é de manhã. As atividades à noite, às vezes, prejudicam um pouco a qualidade do nosso sono, e o sono, ter um bom sono, é essencial para a saúde, é essencial para o emagrecimento também. A produção dos principais hormônios do nosso corpo é abundantemente ocorrendo durante o nosso sono produzido. Então, atividades físicas, vocês devem se aprofundar, pesquisar sobre atividade para cada pessoa, para cada individualidade. É um tema muito novo. Procure especialistas. No Instagram, eu me indico frequentemente alguns especialistas que falam bastante sobre isso. Agora sim, não faço nada. Dá para começar com caminhadas? Dá. Caminhada é realmente efetivo para emagrecer? Não. Mas tudo bem, mas é um bom caminho. É um bom começo. A partir daí, corridas, essas coisas devem ser bem avaliadas. Tá? Existem algumas particularidades para cada pessoa. Agora, em termos de atividade física, de musculação, tem a musculação, tem as atividades funcionais, pilates. Eu sempre indico que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana façam atividade de musculação mesmo, aquela clássica. Até hoje a gente não conseguiu alguma outra atividade que mostre ser tão efetiva para a massa muscular, e é muito importante que a gente mantenha a nossa massa muscular. Quando a gente sabe trabalhar bem a musculação, aí procure dicas, procure profissionais, a gente consegue, além de estimular o músculo, fazer com que a gordura do corpo seja consumida e gere energia para o nosso corpo. Então, atividades físicas são essenciais. Procure um bom especialista. Outro passo muito importante é que consigamos identificar possíveis desequilíbrios hormonais. Eles nos atrapalham imensamente para a perda de peso e para a saúde. Não é só perda de peso aqui. Não estamos falando aqui sobre perda de peso, mas tudo isso é saúde. Ok. Um sinal simples de ser identificado é as desordens hormonais da tireoide. E é muito comum que aconteçam durante a nossa vida alguns desequilíbrios. Não quer dizer que eu sou doente, que eu tenho problema de tireoidite, eu tenho um hipotireoidismo, enfim. Mas existem muitas pessoas que por períodos da vida passam por muito estresse, ou alimentação equivocada, ou uso de algum contraceptivo que dificultam a ação da tireoide. Vou lhe ensinar um passo muito simples. Meça a sua temperatura axilar todos os dias de manhã durante 5 dias, antes de levantar da cama. Meça e anote. Faça essa média. Se a média dessas 5 medições, aferições, é menor de 36,5, possivelmente você tem uma hipofunção da tireoide. Ok? Segundo, o que engloba mais os sintomas de quem tem uma deficiência dos hormônios da tireoide? Cansaço extremo, sono durante o dia, fraqueza das unhas, queda de cabelo, ganho de peso acentuado em curto período de tempo. Esses são os mais comuns. Sentimento de muito frio em relação aos outros, prostração, dificuldade de ir ao banheiro. Então, tudo isso, é claro que um deles ou outro deles não pode ser avaliado unicamente, mas você pode procurar um profissional para ajudar. Tireoide deve ser tratado por clínica. Os exames vão nos ajudar. Mas se eu tiver a clínica, não posso te ajudar. Muitas vezes não precisa nem dar hormônios. Muitas vezes só damos os nutrientes que fazem com que a tireoide trabalhe, funcione e produza os seus hormônios. Isso já é suficiente. Ok. Essa é uma das desordens mais comuns. Eu vou focar em 2. A segunda desordem é o do hormônio testosterona. Sabem todas as mulheres que utilizam qualquer método contraceptivo hormonal, Dilmirena, anticoncepcionais orais, inclusive, infelizmente, o anel vaginal, que eu tenho verificado causa também, infelizmente, causa alterações hormonais, possivelmente tem desordens hormonais da testosterona. A testosterona, como ela se altera, a gente tem algumas dificuldades de identificação. Para a mulher pode ser que diminua a libido, aumente o cansaço, uma dificuldade extrema de criar massa muscular, de queimar gordura, capacidade cognitiva baixa. A testosterona, o primeiro órgão que tem receptores para ela no corpo, que mais tem, é o coração. O segundo é o cérebro, o terceiro são os ossos. Hormônio essencial, fundamental.
E nos homens, como identificar a deficiência de testosterona? O homem tem um declínio gradual de testosterona que começa a partir dos 27 anos de idade, teoricamente. Hoje em dia pode acontecer mais cedo, dependendo do tipo de alimentação e tipo de vida. Pois é o quê? O homem ele vai declinando a testosterona e tendo um aumento de estrogênio. Esse desequilíbrio é terrível para o homem. O homem começa a concentrar mais gordura abdominal, nas mamas, diminuição da libido, capacidade cognitiva, cansaço, um pouco de desinteresse pela vida. Normalmente, algo está acontecendo. Então você pode já se guiar que possivelmente possa ter uma interferência desses hormônios e procurar um especialista para isso. Bom, não quer dizer que você deve sair tomando hormônio por aí por causa desses sinais. Deve ser avaliado por um especialista. Mas isso é muito comum de acontecer. Isso atrapalha muito na perda de peso e na saúde. Então procure um especialista no momento que você identificar esses sintomas em você mesmo. Esses são os principais sintomas dos hormônios que a gente consegue identificar, que são essenciais para a perda de peso. Ok? Bom, esse passo, a gente vai ter que ter um papo um pouco mais sério aqui. Pense, qual é o melhor tratamento para emagrecer? Você conhece? Você conseguiu alguma vez um tratamento efetivo para emagrecer? Seu amigo, sua amiga, efetivo, que faz com que você permaneça no peso depois do emagrecimento? Pois é, 96% de quem faz tratamento para emagrecer, com remédio, com dieta isolada, enfim, volta a engordar. Costumo comparar o seguinte: você tem um carro no seu corpo, você passa por diversos ralis durante a vida, engorda, emagreço, toma remédio, e vai, e vem, e estresse, me alimento mal, sedentarismo. Depois de todo esse rali, você espera mesmo que o seu carro se recupere sozinho? É muito difícil que isso aconteça. É muita força de vontade. Eu admiro muito quem consegue sozinho alcançar a saúde e alcançar o emagrecimento. Normalmente, esses ralis fazem com que a gente tenha desgastes. Desgastes da glândula X, que eu tenha um desgaste no aproveitamento de nutrientes. E aí meu corpo vai criando algumas dificuldades para mim, para chegar à saúde e chegar ao emagrecimento. Pois bem, como fazer a partir daí? Primeiro passo é você se conscientizar de toda a alimentação e tudo isso que eu já conversei com você. Bom, agora esse passo essencial é procurar o melhor tratamento. Remédios você já sabe que não funcionam. Geralmente as pessoas perdem bastante, todas as dietas funcionam, mas ninguém vai viver em dieta a vida toda. Glúten, vou lembrar você, glúten é estilo de vida, não é dieta, lactose estilo de vida, não é dieta. Agora é dieta da gordura, dieta de proteína, de carboidrato, todos funcionam. O problema é que todas têm um retorno depois, a recidiva, a pessoa volta a engordar. Você sabe disso. Você está me assistindo aqui, você busca emagrecimento. Então, eu não vou viver em dieta, eu vou criar um estilo de vida que favoreça a minha saúde. Segundo, procurar tratamento é válido às vezes. Imagina, você está no fundo do poço lá, já tentou de tudo, está gordinho e não consegue emagrecer. O melhor tratamento de todos esses é o tratamento do HCG. A dieta do HCG, que é o tratamento do HCG, é cercada de mitos. Você vai ouvir falar, tal médico, tal nutricionista, tal gente, não, porque é perigosa, porque não emagrece, enfim. Dá um conselho para você. Procure alguém que saiba fazer da maneira correta, que tenha um grupo, um tratamento interdisciplinar, pessoas que lhe ajudem, que lhe auxiliem durante o tratamento. Aí depois conversa com essas pessoas. Não dê ouvidos a quem não conhece. Não dê ouvidos a quem não faz. Muitas vezes a teoria é uma coisa, a prática é outra, você sabe. Na vida é assim. Nem tudo é teoria. E olha que existe muita teoria e muito embasamento atrás da dieta do HCG. É uma dieta que se faz, procure na internet, que eu não vou ter tempo de explicar toda a dieta, até porque não se faz sozinho. Então você vai ouvir falar assim, mas comigo não funcionou, fez adequadamente, comprou por internet, comprou no Campo Negro, foi comprado por nutricionista, por médico, por trabalhador físico. A resposta está aí. No momento que for acompanhado por um grupo que seja acostumado com esse tratamento, gente, é o melhor tratamento que existe e é o mais antigo para emagrecer. E você vai ouvir falar diversos profissionais nesse congresso aqui, a mesma coisa. É o hormônio que é produzido durante a gravidez, é o hormônio protetor, hormônio que é usado em
em subdoses, doses muito baixas, provocam uma lipólise acelerada, uma queima de gordura acelerada. É óbvio que se executado numa dieta adequada também. Okay? É uma dieta que sem o HCG fica praticamente impossível de fazer. Há perda de massa muscular. E com o HCG não há perda de massa muscular. Isso intriga muitos profissionais que não fazem esse tipo de tratamento. E funciona muito bem, seguro, se tiver uma equipe especializada ali acompanhando. Não faça sozinho. Procure uma equipe. Se for para fazer, faça bem feito. Se não, é melhor não fazer e por meios naturais, um pouco mais de esforço, mas não tem problema. Continue na sua rotina de vida saudável. Aos poucos, você vai perdendo mais peso, vai queimando gordura, vai entrando numa rotina de vida saudável. Bom, pessoal, esse espaço agora eu deixei para dar diversas dicas. Uma primeira dica: escovação dos dentes. Procure evitar flúor em excesso no seu dia a dia. A água que a gente bebe, infelizmente, é fluorada, mas as pastas dos dentes, existem diversas pastas sem flúor. Eu escavo meus dentes há 4 anos sem flúor. Eu passo os dentes sem flúor, não tenho cara. Eu visito mais frequentemente uma dentista que é meu tipo. Então, visite mais seu dentista. Prefiro as pastas de dentes sem flúor porque o flúor é extremamente tóxico à tireoide e a todos os órgãos que utilizam o iodo como mineral essencial. Okay. Segundo passo. Bom, ainda tem uma vontade. Toda vez que eu tiver com vontade de comer doce, o ideal, vamos lá, vamos escovar os dentes. Diminui sensivelmente a vontade de doce. Segundo, água. Normalmente eu não oriento ninguém a tomar água junto com o alimento. Mas para quem quer emagrecer, até certo ponto você vai. O centro da sede é muito próximo ao centro da fome. Então, se eu tiver com muita fome e eu conseguir tomar água um pouco antes, a tendência é que diminua um pouco a minha fome e minha ansiedade pela comida. Então, tome bastante água, naturalmente, durante o dia, e próximo às refeições, não é um hábito extremamente saudável, que diminui a acidez no estômago, mas, como um artifício durante um período, para diminuir um pouquinho da fome, é válido. Terceiro, muita gente ouve falar com suplementos, porque isso é coisa para bomba, para academia. Gente, infinitamente melhor eu ter um suplemento de boa qualidade, já disse para vocês, proteico de boa qualidade, do que recorrer a doces. Então, no primeiro momento, se você está sozinho, não tem ainda orientação, não tem condições de ter uma orientação, é muito mais negócio eu ter um suplemento proteico do que comer um chocolate qualquer pela rua, um pastel. Então, tenha à mão uma barrinha de proteína de boa qualidade, um alimento proteico, um shake proteico de boa qualidade. Estou com vontade de comer doce desesperadamente, em vez de comer aquele bolo, aquela torta, eu coloco isso antes. Diminui também pela doçura, sensivelmente a vontade de comer doce. E você sabe que diminuir a vontade de comer doce é extremamente difícil. Então eu estou focando um pouquinho nessa parte dos doces, dos carboidratos, que são os mais difíceis alimentos a gente desapegar, mesmo? Companhias. Estudos demonstram que de 5 companhias que a gente tem em volta da gente, e a família, como se fosse uma só, influenciam significativamente nas nossas atitudes. Então, se eu ando com um grupo de bêbados, provavelmente a tendência é que eu comece a beber. Se eu ando com um grupo de gordinhos, a tendência é que eu seja gordinho também. Por quê? Porque nossas atividades vão ser igual de alimentos, de restaurantes. Não estou lhe dizendo para perder os seus amigos, não é isso. Mas todas as pessoas me reclamam a mesma coisa. Mas, doutor, e aí, como é que eu vou me alimentar? Mas como é que eu me alimento? Saída tem. Seja interessado na sua saúde e não precisa ficar explicando para muita gente o que está fazendo, não. Isso, infelizmente, gera nas pessoas um sentimento muito estranho, muito esquisito, que eu ainda vou entender. As pessoas ficam irritadas. Mas por que está largando isso? Por que não está tomando refrigerante? Por que não quer frescura? Pode ser frescura para ela? Ótimo. Para a gente não é. Você não fale muito o que você está fazendo. Porque, infelizmente, ao invés de ser um vetor de saúde, a pessoa é mais fácil. Quando a pessoa está acontecendo, me perguntar como você está bem, o que está acontecendo. Então, escolha suas companhias. Se vai jantar fora, alguém quer comer aquilo lá, fala que já comeu, olha, já comi, estou com menos fome, estou evitando isso aqui porque não está me fazendo muito bem. Escolha melhor suas companhias. E para aqueles adoradores de sorvete? É só entrar no Google, Doutor Instagram hoje. Bom, no meu Instagram eu dedico a diversas pessoas que dão
receitas que dão dicas de receitas, de estilo de vida. Eu faço uma peneira e você pode receber tudo de bom lá, de receitas, e as pessoas que eu confio que fazem receitas saudáveis. Para que são vendedores de sorvete, tem receitas de congelar algumas frutas e fazer com que elas fiquem bem parecidas com sorvete. É um bom negócio, né? Então, pegue dicas, utilize no seu dia a dia para, principalmente, vamos tentar excluir os doces da nossa vida. Bom, vamos uma dica agora meio mental aqui. Parece brincadeira, mas não é. Espelho. Você já reparou que o gordinho cada vez mais tem um espelho menor, né? Até que chega um momento que ele só olha no rosto dele. Espelho grande. Não comece a evitar balança, não comece a evitar espelho. A gente tem que se enxergar. Apesar de nos enxergarmos espelho completo, 75% das pessoas que têm resistência do hormônio da saciedade têm uma distorção de visualização pessoal, infelizmente. E aí, vamos dar ouvido aos nossos amigos, perguntar aos nossos familiares, as pessoas que mais nos amam, se, olha, será que eu estou inadequado? Será que eu estou realmente acima do meu peso? Não é questão estética. Isso é questão de saúde. Sobrepeso é considerado doença. Então, espelhos completos. Pega aqui sua foto antiga, naquela época que você estava mais bonito, mais bonita, colhe no seu espelho. Espelho onde a gente escova os dentes. Escreva coisas ali. Você tem que se enxergar todos os dias do jeito que você gostaria de ser. Isso ajuda muito, muito, por incrível que pareça, para quem quer perder peso. E a gente já falou de metas, né? Então, escreva todos os dias de noite, antes de dormir, 5 metas para o dia seguinte. A gente realmente consegue forças no momento que a gente lê as coisas escritas e a gente nos ajuda, nós estamos nos ajudando para que a gente escreve as nossas metas no dia seguinte. Fica muito fácil, muito mais fácil de atingir. Então, amanhã eu não vou comer tal coisa, amanhã eu vou fazer isso, eu tenho que ir na casa de não sei quem, eu tenho que fazer isso no trabalho. Atinja, bota lá e inclua sempre alimentação no meio. Você vai ficar mais feliz cada vez que você botar um xizinho. Consegui, hoje eu consegui. Tem que ser um dia depois do outro. Estou com muita vontade de doce hoje. Então, hoje eu não vou, mas amanhã talvez. Sabe onde a gente aprende isso? No grupo dos Alcoólicos Anônimos. Eu nunca fui alcoólatra, mas eu, como estudante de medicina, já fui de acompanhar, tive a oportunidade de acompanhar. Eles viviam um dia depois do outro. A adição ao açúcar, dos carboidratos em excesso, é pior que a adição a drogas. Você sabia disso? O açúcar vicia mais que heroína, vicia mais que cocaína. Então, vamos utilizar todas as táticas possíveis para o mínimo possível de açúcar na nossa vida. E por último, nessas dicas rápidas aqui, se interesse realmente por saúde. Eu vejo que as pessoas, os meus pacientes, os mais empolgados com saúde, com um estilo de vida saudável, começam a praticar atividades físicas, começam a vivenciar isso. É tão feliz ver isso, eu fico tão feliz quando eu recebo isso de volta. Então, procure se interessar profundamente sobre saúde, leia bastante sobre. Eu escrevo tanta coisa, tenho tanto amigo meu, médico, colega, que está hoje não, mas está nesse mesmo congresso online que vocês estão tendo a oportunidade de receber de graça tanta informação. Pesquise o que essas pessoas escrevem, leia, entenda sobre os malefícios dos alimentos. Fica muito mais fácil eu não querer ir naquele loja de fast food, no momento que eu sei a quantidade de química que tem dentro, eu entendo que aquelas pessoas estão querendo me enganar. Eles estão querendo que eu me vicie, faz parte do jogo, mas eu sou mais forte que isso. Então eu não vou naquela loja de fast food, eu não vou tomar X refrigerante. Ponto. Se interesse por saúde. As pessoas que sabem a coisa por cima, sabe, pegam uma informação largada aqui e outra aqui, viram um monte de informação que não juntam. Então, aqui, mais ali, no momento que a gente cruza as informações, vira conhecimento. Aí a gente pode estar bem embasado no momento que alguém ficar nos arguindo, nos questionando. Mas por que tu faz isso, tu faz aquilo? Não, eu faço isso por causa disso, disso, daquilo. Pronto. Conheço muito paciente e muita gente que sabe muito mais do que a maioria dos profissionais de saúde. E do que eu também, não tem problema nenhum. A gente tem que ter a humildade de reconhecer, não é mesmo? Então essas são as dicas rápidas para vocês. Vamos continuar. Esse passo agora é essencial. Pense bem. Por que emagrecer é importante para a sua vida? Agora eu lhe peço, se você estiver sozinho, ninguém achar que você é louco ou louca, feche os olhos. Feche os olhos e ouça e imagine o que eu estou falando. Por que é tão importante para você emagrecer? Pense nisso.
Depois eu quero que você escreva tudo isso e se pergunte todos os dias antes de dormir. O que você ganha se tiver uma diminuição de gordura corporal? O que você ganha se emagrecer? Como você se sentiria mais magro? Imagine uma situação. O que eu faço mais magro? Onde eu poderia ir? Que roupas eu poderia usar? Se imagine em locais, na praia, na piscina, atividade sexual, tirando a roupa, vestindo uma roupa bonita, num restaurante sendo exemplo de saúde, as pessoas te olhando de forma diferente. Imagine-se dentro do seu corpo, mas desse corpo desejado. Para isso você precisa fechar os olhos. Você se acha bonito dentro do seu corpo, está mais jovem, vai viver mais tempo, está passeando na rua, passeando nos locais, sem vergonha, com autoestima renovada, trabalhando melhor. Escreva isso e pense nisso todos os dias antes de dormir. Tente fazer isso. Depois de escrever 5 metas para o dia seguinte, pense todos os dias antes de dormir. Se possível, sentadinho, com as pernas dobradas. Pense como seria a sua vida com esse novo corpo, depois de emagrecer. Agora, em contrapartida, escreva essas outras coisas. O que você deixa de fazer por estar acima do peso? Quantas atividades deixa de fazer? Quais locais deixa de frequentar? Quantas roupas deixa de usar? Quantas vezes passou pela balança e se envergonhou da balança? Na hora de sentar no avião ou no ônibus, encostado a outras pessoas, acima do peso, o incômodo, o calor, o suor, a autoestima prejudicada. Pense bem, como isso influencia na sua vida. Pense mais. Por que você troca um prato de doce que lhe dá 1 minuto de felicidade? Pela quantidade de momentos em que você se sente envergonhado, ou se você se sente mal. Pela quantidade de vezes que a sua saúde está sendo prejudicada. Pense mais alto ainda. Seus familiares. E se você perder a sua saúde? Quantas pessoas dependem de você? É um pouco egoísta da nossa parte quando não nos cuidamos. Então, muitas das pessoas que dependem da gente, não diretamente, mas indiretamente. Todos nós temos pai, mãe, às vezes irmãos, às vezes filhos. Como se sentem as pessoas se acontecer qualquer coisa com eles? E o quão propensos a acontecer doenças estão as pessoas com sobrepeso. Uma infinidade de doenças. Então escreva isso. E coragem. Isso é fundamental para você. E antes de dormir, ore a Deus. Você nunca está sozinho. Você pode ter amigos, pode ter família, pode ter a falta de apoio de qualquer pessoa. Pode ter certeza que para alcançar a saúde, você nunca está sozinho se tiver alguma crença. Se você não acredita em Deus, enfim, vai para qualquer força. Mas peça ajuda diariamente, não custa nada, é de graça mesmo. Gente, então espero de todo o coração que eu possa ter ajudado vocês. Estou sempre aberto à comunicação nas redes sociais. Dificilmente eu consigo responder, mas todos os dias eu estou dando dicas. Eu amo fazer isso. Eu gosto de sentir que eu estou ajudando as pessoas. Apesar de não parecer, às vezes, eu tenho acesso a todas as mensagens, aos e-mails que vocês me enviam, relatando seus casos. Mas é claro que eu não consigo atendê-los de forma virtual, né? Mas eu consigo, pelo menos, receber o carinho e a energia positiva de vocês que conseguem executar mudanças na vida de vocês. Não esqueçam. Isso é questão de saúde, não é questão de estética. Então, anote passo a passo. Passe isso aí, eu acho que ele está gravado. Passe essa palestra, passo a passo. Primeiro passo, entenda sobre estresse, sobre alimentos, sobre hormônios. Depois faça essas trocas na sua vida. Vamos colocar assim, segunda-feira que vem eu começo
começo a trocar a minha cozinha, os alimentos, começo a colocar as coisas mais saudáveis. Eu sei que às vezes não é tão acessível, mas tudo bem. O que eu posso fazer, eu faço. Porque não vou depois me reclamar, porque é caro, não é caro. No momento que eu deixo de comer porcaria, eu ganho saúde e passo a comer menos quantidade de coisas boas. Mas só de coisas boas. Vamos buscar equilíbrio na nossa vida. Entenda, leia de novo. Eu escrevo muita coisa sobre deficiências hormonais também. Leia bastante, se informe. Tem hoje profissionais espalhados pelo Brasil de excelente qualidade. Não sou só eu não me julgo ser melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que tem muita gente que pode ajudar vocês. Procure nutricionistas funcionais, ou nutricionistas que estejam atualizados. Nas redes sociais, para quem me segue no Instagram, vê que eu estou sempre marcando uma ou outra pessoa. São pessoas que escrevem tantas coisas bacanas e atualizadas. Procure essas pessoas também. Enfim, eu espero mesmo poder ter ajudado vocês. Foi um prazer inenarrável poder estar 1 hora, é tão curto, mas eu consigo prolongar isso, tantos artigos que eu escrevo, esse contato com vocês. Fiquem com Deus, muita força, tentem, não desistam, não desanimem, porque tem muita gente, muito profissional de saúde, que fica muito feliz ao ver a vitória de vocês, mesmo sem mim, sem procurar os profissionais de saúde. Às vezes você não tem condição. Ou se você tem condição, invista na sua saúde. Ok? Prazer e fique com Deus. Não passa hoje, porque eu não vou passar segunda-feira.